Voltamos agora ao nosso programa O Povo da Justiça e vamos entrevistar o personagem da semana de hoje, que é a bacharel em Direito Yasmin Bizini. Ela é formada em Direito pela Universidade Estácio de Sá, é também formada em Teologia pelo Seminário Teológico Peniel. E ela vai nos falar hoje dos dramas que os examinandos do exame de ordem enfrentam nos últimos anos. É de conhecimento geral o rigor dessa prova, que, a meu ver, tem a validade de um título. E é também caracterizada por muitas questões, como se diz, polêmicas. Yasmin, você está nos ouvindo? Estou sim, Carlos Henrique. Bom dia a todos. Bom dia ao programa O Povo da Justiça e a todos que nos escutam. Yasmin, é uma alegria estar com você aqui entrevistando. O exame de ordem tem sido bem polêmico, né? Nós temos aqueles que odeiam, nós temos aqueles que amam, nós temos aqueles que o enfrentam de frente. E você é uma que o encara de frente. Pelo que nós conversamos, você não tem nenhum receio dele, mas também isso não faz com que você esteja com os olhos tapados para certas realidades que se expressam, né? No exame de ordem. Nós vamos falar dessas questões polêmicas, mas eu queria perguntar para você, inicialmente, as questões pessoais do exame de ordem, né? O que passa por um examinando quando ele se vê tendo que superar essa etapa após a conclusão da faculdade? Após a conclusão da faculdade, nós precisamos realizar esse exame e obter êxito para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa exercer a nossa profissão. Isso já é uma questão basal e totalmente humana, né? Exatamente. Em termos assim afetivos e sociais, como você percebe que os estudantes, de um modo geral, encaram essa pressão do exame de ordem? Assim, pela sua observação, pela sua experiência pessoal, quais são as posturas diferenciadas que eles assumem? Primeiramente, existem candidatos que já sofrem uma pressão muito grande social, por já ser de fato notório que esse exame é muito exigente e que não segue um critério da mesma forma de avaliação que a gente encara durante a faculdade. Muitos passam de uma forma muito tranquila, muitos alunos também, alguns que nem estudam durante a faculdade, conseguem obter êxito pela sorte, não sei qual critério que eles usam, isso até nos espanta bastante, mas alguns outros, como eu e outros colegas que conheço, passamos por dilemas muito grandes, inclusive com questionamentos da própria sociedade, dos amigos, familiares, achando que quem não passa nesse exame é porque realmente não estuda. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu conheço pessoas que são excelentes estudantes e que são excelentes, eu não chamaria de advogados porque não estão ainda habilitados, mas que tem alma de advogado e tem cabeça de advogado, tem tirocínio, né? E que não aparecem, mas continue. Sim, então nós temos enfrentado não só esse dilema, como a própria realidade das dificuldades que encontramos materialmente ao fazer a prova, né? Na hora de fazer a prova. E quais seriam essas dificuldades assim que vocês têm? Que você pudesse falar de um modo geral e de um modo específico do fato recente do 11º exame? Correto. Seria interessante, mas assim, de um modo geral, quais são elas? E depois, se você pudesse entrar nessas do 11º exame. De modo gerais, a gente já tem que primeiro lidar com as questões objetivas da prova, primeira fase. E essa primeira fase ela é muito difícil, ela é repleta de inúmeras questões de diversas áreas que os candidatos têm que se preparar de uma forma geral e que são questões muito capciosas, muito escorregadias e que a gente também depois fica aguardando um prazo de avaliação da própria banca para saber quais questões que serão anuladas ou não. Em todos os exames acontece isso.
Entendi. Na Existem... segunda fase, a gente se prepara também especificamente, tem que fazer uma peça prático profissional e respondemos a questões subjetivas. Então a gente tem que estudar densamente e profundamente as disciplinas específicas que a gente escolhe. Entendi. Essas questões podem abranger qualquer assunto da disciplina específica, né? Qualquer questão da disciplina específica, e na primeira fase qualquer questão do direito. Na primeira fase inclui filosofia do direito, outras... Sim, agora nessa nova, a partir do 10º exame, a gente começou a ter também a questão da filosofia do direito dentro da ética, né, dentro da deontologia. Área de ética, deontologia, passou a ser cobrada. Entendi. Bom, dentro desse exame, você me perguntou especificamente quanto ao 11º exame na área de civil. Fazer um breve relato aqui do que aconteceu. Posso? Entendi. Pode, claro, vamos lá. No dia 6/10, a segunda fase do exame foi aplicada. E nesse mesmo dia, o gabarito oficial foi exibido, foi liberado pela FGV, entretanto fora do prazo do edital. E esse gabarito ele foi liberado de forma errada e com conteúdo errado. Por que digo errado? Porque nós recebemos inúmeros pareceres de professores da área do direito civil e de processual civil. Juntamos esses pareceres, manifestações públicas, recolhemos, levamos até ao Conselho Federal da OAB, protocolizamos esse dossiê com abaixo-assinados, com manifestações também de alunos, e a nossa solicitação para que fosse reavaliado esse gabarito. Levamos até o presidente Marcos Vinícius, ao gerente das comissões, Dr. Tarciso, que muito bem nos recebeu. Falamos ao vivo com o Dr. Leonardo Avelino, que é o coordenador geral do Exame de Ordem Nacional, que nos acalmou, dizendo que poderíamos ter essa questão reavaliada, que eles já estavam cientes do ocorrido, desses pareceres, e que estariam repensando que aguardássemos o prazo do dia 31. Entendi. Saímos de lá, quem foi comigo foi o Paulo Leite, um aluno de Brasília, um candidato de Brasília. A gente foi representando esse grupo de candidatos. São quantos grupos? São quantos mais ou menos nesse grupo de candidatos? Oi? São quantas pessoas compõem esse grupo? Hoje já temos 700 pessoas no grupo de Missão na Posse, que é um grupo na rede social de todos os alunos, os candidatos. Da área de civil especificamente? Oi? Da área de civil especificamente? Só da área de civil. Entendi. Só da área de civil. Não temos um número exato, porque quem tem esse número exato é a FGV OAB. E OAB porque eles têm lá o registro, e muita gente nem tem internet hoje, né? Nem tem acesso à rede social. Então a gente não pode dizer que são apenas 700 candidatos. Entendi. Então, no dia 31, a gente aguardou pelo resultado preliminar. Descobrimos através das redes sociais que houve uma primeira quebra na isonomia, pois inúmeros candidatos obtiveram êxito e foram aprovados com diversos tipos de peças distintas do gabarito. Do gabarito, peças ação de diferentes. reintegração na posse, missão na posse, reivindicatória, ação ordinária, ações de execução, que dessa vez o gabarito não alcançou a ação de execução, e peças com nomes que nós nunca vimos na vida. Chamar o nome da peça, né? Oi? O nome jurídico da peça, né? Exatamente. Entendi. Ou seja, aguardamos esse gabarito do dia 31, ficamos muito indignados com essa primeira quebra da isonomia e entramos em contato com o Conselho Federal para saber o que tinha acontecido. Aí enviamos os espelhos das provas, pedimos um provimento, né, alguma atitude. Uma manifestação deles. Isso, exatamente.
Aí no dia 1º de novembro houve um comunicado oficial no site da FGV que haveria uma recorreção. Uhum. Mas ela não dizia se era para recorrermos no prazo ou não. E, na dúvida, todos recorreram. A maioria, né? Poucos podem não ter recorrido. Uhum. Mas a FGV não deu maiores detalhes e o candidato ficou desnorteado, mas com essa esperança de recorreção. Uhum. No dia 14 de novembro, houve outro comunicado, que haveria um novo padrão de resposta liberado no dia 19/11, assegurando o prazo recursal, que seria aberto no mesmo dia e quem não fosse aprovado que seria automaticamente inscrito no 12º exame, porque o prazo de inscrição já estaria findado nessa época da liberação. Entendi. Aí o que acontece? Eles não disseram que esse prazo recursal seria o prazo que teríamos que interpor para termos nossas peças corrigidas. Eles disseram que haveríamos um novo prazo recursal. Aguardamos até o dia 19. No dia 19/11 seria a data do resultado definitivo desse 11º exame. Aguardamos ansiosamente. Os espelhos foram liberados às 18h30. E o resultado dos recursos que havíamos interpostos. Uhum. E todos os recursos praticamente foram negados, exceto por alguns alunos que obtiveram êxito novamente com as suas peças que mencionei. Entendi. Ocorrendo a segunda quebra de isonomia. Você qualifica isso, eu percebo, você falou que isso daí caracterizaria uma quebra de isonomia. Uma quebra de isonomia, pois como alguns alunos passam com o mesmo teor, o mesmo conteúdo, e outros não. Houve uma quebra na isonomia, no direito de isonomia, do princípio da isonomia da correção, né, do direito de avaliação dessa prova. Você acha que as avaliações estão ocorrendo de um modo assim, as correções de um modo subjetivo, por quem corrige, pela banca de correção dos exames? De modo? De modo subjetivo? Com certeza, com certeza. Inclusive, a meu ver, minha opinião pessoal é que pelo drama que estamos vivenciando, está ocorrendo uma restrição no mercado de trabalho. Porque pouquíssimos candidatos têm sido aprovados de maneira duvidosa, como se fosse uma peneira, um funil. Uma válvula reguladora, né? Exatamente. Entendi. Com que critério? Não um critério editalício, né? Eu queria falar com os ouvintes, por que nós estamos ouvindo a Yasmin? Porque eu tenho a impressão que a própria OAB, ela quer o melhor exame de ordem possível, o mais justo. Por isso que ela contrata uma instituição que tem um renome no Brasil, que é a FGV. E quem acompanhou a história da OAB, quem usa seu inscrito nos quadros da OAB, vê que houve um grande aperfeiçoamento no exame de ordem, que hoje nenhum conselheiro de seccional ou conselheiro federal tem acesso a conteúdo de exame de ordem. E é impossível isso antes do exame. Não há nenhum tipo de promiscuidade entre a instituição ou componente da instituição e o exame, de modo que se possa liberar gabaritos, entre a OAB e o exame, o conteúdo não existe isso. E por que eu estou ouvindo a Yasmin? Porque eu creio que o bacharel em exame de ordem, ele é um personagem da vida forense e ele pode contribuir para o aperfeiçoamento através dessas críticas mesmo, da liberação dessas críticas, né? Então, Yasmin, e quais são as posturas institucionais que você tem visto da OAB, tanto a federal quanto a estadual? O que tem acontecido? Tá, eu vou só, já respondendo essa sua pergunta, só findar com uma informação que é importante, que justamente diz quanto a essa postura. Nesse mesmo dia 19, às 10h30, houve esse outro comunicado, dizendo, abrindo o gabarito para as ações de reintegração, missão reivindicatória e outros tipos de peças,
para que nós pudéssemos recorrer. Nós vimos uma postura positiva, né? Quanto ao nosso pleito. Tivemos que batalhar bastante para isso, mas conseguimos. Mas não temos ainda o prazo recursal garantido. Só o direito de recurso para uma correção e não, na verdade, propriamente dito, um prazo recursal. Estive semana passada na seccional do Rio, na sede do Rio. Procurei o Dr. Felipe Santa Cruz, que foi muito acessível, muito simpático e que nos prometeu oficiar o Conselho Federal da OAB e disse que não havia concordado com os últimos 2 gabaritos do último exame de penal e de tributário, e que se mostrou bem aberto, bem solícito a nos ajudar. Isso. Essa postura foi muito correta, nos ajudou bastante. E também vi a questão lá no Conselho Federal da OAB, fomos muito bem recebidos também, mas precisamos de mais apoio, de mais atitude quanto a isso, porque esse drama é muito sério, muito grave. Existem pais de famílias que têm sofrido bastante e essa restrição no mercado tem afetado a sociedade por um todo. Exatamente, existem famílias que sofrem com isso, com seus filhos que não passam, entendeu? Não só filhos, né? Eu conheço, filhos, inclusive. Precisamos da continuidade da vida, né? É um drama complexo, porque a questão começa quando houve a mercantilização do ensino jurídico. E aí depois o MEC não fez nada, e agora está estourando aqui na ponta, né? E qualquer desvio técnico que, por exemplo, se houver, isso ainda está sendo apurado, estou tomando aqui como entrevistador uma posição neutra, né? Qualquer desvio técnico tem uma repercussão, um impacto emocional enorme, psicológico também, né? Enorme, um dano moral muito grande. Eu não sei se seria um dano moral, mas uma dor psicológica, sofrimento afetivo. Não, eu diria um dano subjetivo e objetivo. Objetivo interno e subjetivo pela imagem que o candidato, que o bacharel tem. Conheço candidatos que já estão fazendo o exame pela 12ª vez. Não é? Nossa. 5ª, 16ª. Isso não é correto. A gente questiona até a questão de angariar valores de inscrição altíssimos, que inclusive cobririam, teoricamente, excelentes avaliadores, né? Pessoas capacitadas tecnicamente para corrigir. Quer dizer, você acha que o que se arrecada e essas falhas são contraditórios, né? Quer dizer, não é um serviço barato que totalmente contraditórios. Hoje quanto se paga numa inscrição para um concurso de magistratura? Entendi. Agora eu questiono a falha da aplicação dessa prova, da elaboração do enunciado. Houve inclusive uma errata no enunciado, que deu 30 minutos a mais para o candidato de civil, e essa divulgação desses 30 minutos excedentes houve uma dissonância muito grande quanto ao tempo de aviso nos estados, né? Muitos candidatos já haviam até deixado a sala nesse momento, a sala de avaliação. Houve uma falha na correção, houve uma falha na recorreção, na liberação do gabarito, e nesse prazo todo, nesse inteirinho todo, quanto nós sofremos. Isso é um drama muito grande. Eu não posso também, até por questões da própria psicologia, eu não posso dizer que o meu sofrimento é o mesmo sofrimento que um outro candidato. Esse outro candidato pode estar sofrendo muito mais do que eu. Contém a história de vida, a capacidade de resiliência, o histórico, se enfrentou problemas ou não, a intensidade do meio social, de como ele vê, se é mais ou menos esclarecido, né? Sim. Os valores incorporados naquele meio. Sim, Yasmin, é uma alegria, assim, estar com você, mesmo numa situação de tanto drama, que é pavor. Dos bacharéis em direito, que querem exercer, querem ter a carteira vermelha. Sim, e assim, posso dizer que eu estou na esperança dessa última recorreção, todos nós, e estou totalmente desesperançosa de fazer prestar esse exame novamente, pensando até em mudar de área, porque
eu não aceito isso. Acho que é uma injustiça muito grande. E estamos, inclusive, com um receio, com informações extraoficiais de que irão quebrar novamente essa isonomia. E que quem quiser que entre na justiça. Essa questão dessa quebra de isonomia é um tema jurídico, né? Que caberia mas uma outra teremos discussão. que entrar na justiça para resolver uma coisa que poderia ser resolvida administrativamente, certo? Entendi. Agradeço... Esse é um pleito interessante que eu creio que eventualmente, tanto a OAB quanto a FGV... O que eu gostaria de deixar claro para o ouvinte é que, basicamente, esses problemas eles estão nascendo na aplicação do exame que é da alçada da FGV, né? E o que se demanda, o que me parece que há uma demanda que me parece assim que é interessante de ser analisada pela OAB, é que é a OAB que contrata a FGV. Exatamente. Então tem que... Isso é algo que uma reavaliação nesse contrato. Nesse contrato, na execução disso daí, para ver como que podemos fazer para melhorar esse exame, para tê-lo de forma justa. Exatamente, que é uma sinergia que os bacharéis querem ter já com a própria OAB e com a dignidade da profissão também. Exatamente. Nós queremos deixar claro que não somos contra o exame. Nós somos contra a maneira que o exame tem sido aplicado e que tem causado dano enorme. Agora, quanto a essa constitucionalidade, apenas a OAB precisa estar agindo para que esse exame seja aplicado de uma maneira correta, seja pelo FGV, seja pelo MEC, seja por quem for. Entendi. Yasmin, encerrando aqui, nós vamos fazer chegar até você, nós temos aqui um patrocinador informal do nosso programa, que é a Vinícola Emiliana, e nós vamos fazer chegar até você um vinho orgânico, que nós damos a todos os nossos entrevistados, entendeu? Uhum. Eu creio que você e o Roberto, quando você for aprovada no exame, eu creio que no próximo você já vai ser, você é muito bem preparada, você possa abri-lo em comemoração. Muito obrigada. Vinícola Emiliana, hoje não teremos também a representante da vinícola aqui no Rio de Janeiro, mas ela voltará na semana que vem para falar conosco. Nossa gratidão a você. Eu que agradeço. Eu agradeço muito, Carlos Henrique, a esse programa, que tenha muito sucesso, que é um programa que realmente vê o drama, né, do povo da justiça. Da justiça, os dramas enfrentados por eles. E também peço que, se alguém da mídia estiver ouvindo, que possa levar adiante esse nosso pleito também. Isso, eu creio que, Yasmin, é um pleito que tem que ser ouvido. O objetivo é contribuir para o aperfeiçoamento do exame. É feito por pessoas que estudam com afinco, e é algo que tem que ser realmente analisado. Como você disse, você não é contra o exame de ordem. Esse exame aplicado pela OAB, a meu ver, é o melhor caminho, entendeu? Sim, nós sabemos que já melhorou, já foi muito aprimorizado, né? Exatamente, já foi muito aprimorado. Não era como era antes. Nós conversamos ontem, nós sabemos de histórias em off de antes do convênio com a OAB, da terceirização desse exame, das coisas que ocorriam. Eram só especulações, mas especulações tenebrosas. Sim, eu creio que melhorando esse exame, nós só temos a melhorar a sociedade também, né? Porque teremos novos profissionais no mercado. E bons profissionais. Isso. Tá bom, Yasmin. Um abraço. Muito obrigado pela sua entrevista. E eu espero ouvi-la aqui novamente no futuro, tá bom? Tá ok. Muito obrigada. Tá bom. Um abraço. Até logo. Amigos ouvintes, vamos então agora ouvir uma vinheta e depois faremos um breve comentário. Nosso programa vai até 10 horas, são 10 horas e 52 minutos, são 9 horas e 52 minutos, e nós faremos, na Injustiça nas Artes, nós faremos um comentário sobre o livro Édipo e Excesso.